Olá! Quero falar com vocês agora sobre substantivos. O que é um substantivo? É, Substantivos são palavras que nomeiam seres e conceitos. Exemplo: Maria, cavalo, pérola, Brasil, aragem, beleza, chuva, são exemplos de substantivos. Eles têm várias classificações e sempre trabalham em duplinhas. Ele é como se fosse dois amiguinhos, sabe? Sempre que andam sempre juntos. Por exemplo, os substantivos simples e o composto sempre andam juntinhos, porque um é quase que o contrário do outro. Ó, o substantivo simples é criado com uma palavra só. Eu uso só uma palavra para dar nome a um ser, a um objeto, a alguém. Aí nós temos como exemplo a pedra, o pedreiro, o jornal, o jornalista. E o composto, eu uso duas ou mais palavras para dar nome a um ser, a um objeto ou alguma coisa. Aí, por exemplo, eu usei a pedra e o sabão para criar a pedra-sabão, que é um nome de uma espécie de sabão, assim. Guarda-roupa, eu usei a palavra guarda e a palavra roupa para criar o objeto, o guarda-roupa, que é aquele onde nós colocamos nossas roupas diariamente. O passa e o tempo para criar o passatempo, que é aquela brincadeira que você faz, que sempre tem nas revistinhas. Eu usei o gira e o sol para criar o girassol, que é o nome de uma flor. E assim por diante, nós temos muitos outros nomes, pé de moleque, pôr do sol. São elementos, são substantivos compostos, porque eu uso várias palavras para escrever o nome desse ser ou deste objeto. Outra duplinha, assim, bem amiguinha, é o primitivo e o derivado. Aí você fala, o que será isso? O primitivo são palavras que dão origem a outras palavras. Por exemplo, pedra, jornal, jardim, pão. E o amiguinho dele é o derivado, que são palavras criadas desse original. Por exemplo, da pedra eu crio o pedreiro. Do jornal, o jornalista, o jornaleiro, o pão, o padeiro, a padaria, do jardim, o jardineiro, e assim por diante. Eu posso criar várias palavras de outras palavras. A palavra que deu origem eu chamo de primitivo e a palavra originada eu dou o nome de derivado. Outra duplinha, o concreto e o abstrato. O concreto, algumas pessoas falam que é tudo que você pode tocar, que você pode pegar, mas não é verdade. O concreto são seres que têm vida própria, que são autônomos, e esses concretos, eles não dependem de outras pessoas ou de um ser para existir. Por exemplo, nós temos o José, professor, água, ouro, Deus, caneta, livro, árvore, roupa, fada. Aí você fala, Deus, fada? Sim, os seres literários, os seres como Deus, um ser como Deus, a gente não está vendo com os nossos olhos, nem tocando, mas tem vida própria. Eles têm uma personalidade, então nós consideramos concreto. Abstrato são aqueles que dependem de um ser. Geralmente são os sentimentos, as emoções e os conceitos que são abstratos, porque depende do ser humano para existir, depende de outro ser para existir. Aí nós temos o exemplo do amor, da compreensão, da felicidade, da feiura, da beleza, do calor, do frio e da dor. A dor não está aí nesse slide, mas a dor também é um substantivo abstrato. Aí às vezes dá uma dúvida, porque calor a gente sente, frio também, mas depende de outro para existir. Outra duplinha, comum e próprio. Comum são aquilo que eu dou nome de em geral, que não especifica nada.
Por exemplo, homem, país, editora, jornal, criança, laranja. O companheiro do comum é o próprio, porque eu vou estar especificando um ser, especificando alguma coisa. E geralmente os próprios eu escrevo com letra maiúscula. Por exemplo, existem várias escolas, mas uma eu chamo de Francisco Batista Giobi, outra eu chamo de José Guilherme Farinon, a outra eu chamo de Luigi Gasolo, Paulo Henrique Zanin. Então, são nomes que especificam cada escola. A escola é um substantivo comum e o próprio é o nome da escola. Assim como o seu nome é próprio, porque ele está te especificando. Existem várias meninas, mas uma é a Maria, é a Marta. Existem vários meninos, mas um é o João, o Marcos. Então, quando eu especifico, eu chamo de próprio, tá? Então, fica a diferença do comum e do próprio. E para finalizar, nós temos o coletivo, quando eu dou nome para um determinado grupo de coisas ou de seres. Por exemplo, cardume de peixe, um grupo de peixes eu chamo de cardume. Um grupo de estrelas eu chamo de constelação. Um grupo de ilhas eu chamo de arquipélago. De abelhas, enxame. De frutas ou flores, eu chamo de penca. De ovelhas e carneiros, chamo de rebanho. Então, quando eu dou nome a uns determinados grupos, eu chamo de coletivo, porque é um nome só para vários elementos. Agora vamos recapitular, tá? Vamos revisar todo esse conhecimento, tudo que você aprendeu sobre o substantivo. Tudo que tem nome, tudo que recebe o nome, eu chamo de substantivo. Pode ser simples ou composto, o simples com uma palavra só, mesa, casa, estojo. O composto com duas ou mais palavras, guarda-roupa, girassol. Pode ser primitivo ou derivado. O primitivo dá origem à palavra e o derivado é criado de outras palavras. Aí o primitivo nós temos a pedra, a escola. O derivado nós temos a pedreira, o escolar. E o coletivo que dá nome a um grupo, por exemplo, constelação, multidão, elenco. Nós temos a duplinha do concreto e do abstrato, que o concreto é tudo que tem vida própria e o abstrato depende de alguém para existir. Aí nós temos como exemplo de concreto o copo, a estátua e exemplo de abstrato, felicidade, alegria, paixão, medo, orgulho, dor. E tem a outra duplinha aí, que é o comum e o próprio. O comum dá nome geral, eu deixo de uma forma simples, por exemplo, o lápis, a cadeira, a flor, a árvore, que tem um grupo de elementos com esses nomes. E o próprio quando eu especifico, por exemplo, a Sonora, o João, a Maria. Então, fica aí as dicas do substantivos. Espero ter ajudado um pouco, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Beijos e obrigada!